abençoo cada um aqui, nesse momento que me acompanha, nessa ministração da palavra, com paz, para que se volte totalmente para a palavra e receba a palavra da vida nessa hora. Aleluia. Em o nome de Yahshua, assim é. Aleluia. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 20 e 21. Assim está escrito, assim cremos. Mas graças ao Altíssimo, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio soberano Rei e para mostrar a nossa bondade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não somente perante o soberano Rei, como também diante dos homens. Aleluia. Amém. Ficou mais claro até aí? Aleluia. Nós vamos ministrar hoje sobre ética, a ética do reino na vida da igreja. Eu queria que vocês percebessem um conceito de liderança nas páginas inspiradas da Escritura, diferente de um conceito de liderança que há no mundo. Liderança no mundo é alguém que está numa posição, num cargo de destaque, ou alguém que se destaca, às vezes por mérito próprio, alguém que tem muita competência, às vezes não é nem competência, às vezes é conhecimento, graduação, alguém que, por exemplo, tem um mestrado, um doutorado. Normalmente nas corporações, essa pessoa ela é colocada em funções mais elevadas. E ela é tida por líder. E há vários outros critérios, que eu não vou perder tempo aqui falando, que são critérios seculares de liderança. Mas no reino dos céus, o líder é aquele que serve. Na verdade, na Escritura não aparece a palavra líder propriamente. A palavra líder é uma palavra moderna. Mas aparece muito claramente o conceito de liderança. Os maiores livros de liderança que existem hoje são inspirados na Escritura. Há um best-seller nos Estados Unidos que ele tem todo o reflexo na Escritura, nos princípios de liderança do Rei da Glória, Yahshua, o Mestre, razão da nossa vida, e também de outros livros da Escritura, por exemplo, como Esdras e Neemias, são princípios de liderança. Então, quando eu falar aqui de líder, quando eu falar aqui de ministro, eu estou falando da igreja, porque nós somos chamados a servir. E o líder, biblicamente, é aquele que lidera pelo coração rendido ao rei, lidera em servir. Em servir. Ele não busca uma posição de destaque, ele não busca um cargo eclesiástico, amém? Ele não está buscando isso. Quando vem uma posição eclesiástica dentro de uma organização terrena, deve ser um reconhecimento da unção que esteja sobre ele, não o contrário. Mas, lamentavelmente, em muitos casos, em muitas denominações do evangelicalismo do nosso dia, é importante se dizer, acontece não exatamente assim. Às vezes é porque a pessoa tem posição financeira, é um menino que é o dono da bola, por isso ele joga no time. Então, algumas comunidades colocam essa pessoa logo em posição de destaque. É alguém que é renomado na cidade por N motivos, ou politicamente, sei lá o quê, e aí é colocado em posição de primazia dentro de uma corporação que não é propriamente a igreja, porque o princípio de liderança na igreja vem primeiramente através de um relacionamento vertical com o Pai e depois um relacionamento horizontal. Aleluia? Amém? Então esse relacionamento horizontal chama-se discipulado. É vida na vida. É assim que se constrói unidade. Se não houver discipulado, não há unidade. Você levanta um líder e é claro que depois do pecado se tornou impossível ao ser humano andar em unidade, em unanimidade, mas a Escritura nos chama a isso que é impossível. Ela diz que o que é impossível aos homens é possível ao Altíssimo, porque para ele não há impossíveis nas suas obras. Aleluia? Amém? Então ele opera isso. Mas ele opera isso, é claro, dentro de uma construção sábia. Então se você levanta líderes que não têm comunhão, quando vir a discordância, os pareceres diversos, não vai haver comunicação suficiente para que haja unidade. E é por isso que existe uma construção geracional. Pais gerando filhos na fé. Esse exemplo, gente, está mais do que impregnado nas páginas da Escritura. Desde o Antigo Testamento. Todos os líderes que o apóstolo Paulo levantou foi através do discipulado e ele ensinou aqueles que ele levantou a fazer o mesmo. Então aqui, a gente leu a princípio lá a carta de Paulo a Tito, ao pastor Tito, ao bispo Tito, e a gente daqui a pouco vai entrar novamente ali, mas hoje a gente vai falar sobre ética. Ética do líder, ética do ministro, daquele que serve, ética sua e minha, nossa. Amém? Amém. E esses líderes, bispos, pastores, os presbíteros que haviam na igreja, período dos apóstolos, eles eram levantados para quê?
Por que é que existem essa quantidade tão grande de critérios muito fixos para a escolha de um presbítero? Então se vai falar para presbítero, então não é para mim, porque eu não sou presbítero, eu não tenho vocação para ser presbítero. Eu queria que você pensasse que o líder que é levantado na igreja, ele é levantado para ser um padrão para a igreja. Porque o propósito não é o líder em si mesmo, ele não é o faz tudo, ele não é o pago para fazer, não existe isso. Não existe isso. Amém? Ele é o servo. Se alguém tivesse realmente entendimento, talvez nem ia querer. Claro que carnalmente ninguém queria assumir a posição de presbítero, de um bispo, de um diácono, de uma diaconisa, para liderar uma congregação. Vocês sabem o que significa a palavra congregação em hebraico? Kahal é comunhão congregacional. O que é uma kahal, gente? Comunhão congregacional. Como é que eu toco a igreja, que é a Assembleia dos Santos? A igreja é eterna, do passado, presente e futuro, que está na glória. A igreja gloriosa que já está esperando a ressurreição do corpo, e a igreja militante. Como é que eu toco? Como é que eu vivo? É vivendo o carral. Amém? Como é que eu sou igreja? Eu posso ser igreja vivendo sozinho, desengrejado? Não existe isso. A igreja é o corpo do qual Yahshua é a cabeça. Então, nesse corpo, nós somos chamados a uma posição de liderança. Não há exceções. Não há exceções. Eu não consigo enxergar na Escritura que existem exceções. Então, cada um aqui se sinta chamado. E o chamado não é um chamado do céu. Não vai vir uma voz do céu dizendo: Marcos Cefas, eu chamo você para o ministério. Porque eu estava no 4º ano de teologia e encontrei lá, quando eu entrei do primeiro até o 5º ano, eu encontrei pessoas lá que estavam concluindo e ainda na dúvida. Eu não sei se eu sou chamado ou não. Você aceitou o evangelho? Você entregou o teu coração ao rei? Você passou a viver para ele, então você foi chamado. Você foi chamado. A vocação de um presbítero, de um diácono, de uma diaconisa para liderar, para servir, não é uma coisa de difícil discernimento. Basta ter aceitado de verdade o evangelho. Amém? Por isso a palavra é para você. A gente vai falar de ética aqui e essa palavra é para você. Então, como viver de maneira irrepreensível diante do autor e consumador da nossa fé? Como viver essa ética de maneira irrepreensível? Nós vamos buscar aqui entender que isso não é uma questão legal, institucional. Ética, eu sou médico, tem a ética médica. Eu sou um funcionário de uma empresa de energia elétrica, então existe a ética dessa empresa, né? Eu sou empresário, então quando eu estou negociando, eu tenho meus princípios éticos. A ética do reino não é uma ética institucional, é uma ética que revela o coração do nosso Pai. Por isso, deve ser abraçada por quem? Por todos os filhos, sim ou não? Amém? Não é questão de se adequar à instituição A, B ou C, a denominação dos homens, as placas que os homens levantam aí, brigam e lutam pelas suas denominações, né? Não, não é isso. É viver um reino. Então, o texto-chave é esse, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Paulo está dizendo isso, a gente leu, não foi? Evitando, ele está agindo para evitar que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Generosa dádiva, gente. Era uma quantia alta em dinheiro que foi passada para a mão do apóstolo Paulo e dos discípulos de Paulo. Amém? Que eram também presbíteros. E ele está dizendo que ele tomou atitudes. Agora veja o que ele diz aí no versículo 21. Pois o que nos ocupa antecipadamente, né? Não é preocupação no sentido de estar ansioso, inquieto. O que nos preocupa é procedermos honestamente. Não somente perante o e ao Altíssimo, nosso Pai, soberano Rei, mas também diante dos homens. Aleluia? Então, não há uma separação, uma dicotomia das coisas espirituais com o reino, com as coisas do reino. Vamos ver. Tito 2, 7 e 8. Todos juntos? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Podem ler, eu quero ouvir vocês agora. Vamos lá. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sabia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhuma a dizer a nosso respeito. Ele pode até falar, mas ele não tem fundamento na justiça. Ok? Lá no Evangelho, Yahshua diz, Mateus capítulo 5, está registrado, Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando vos maldisserem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando por minha causa vos maldisserem. Agora aqui Paulo está dizendo para Tito que ele se torne pessoalmente padrão. Padrão. Nas obras excelentes. Boas obras tem uma significação muito religiosa hoje em dia. O significado mudou. Mas a expressão certa são as obras aprovadas, as obras excelentes.
Porque boa obra, a obra realmente boa, não é só aquela para ajudar alguém, não. Ela precisa ser aprovada pelo céu. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, ok? Então, torna-te padrão, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada, iniquidade alguma, a que dizer a nosso respeito. Quer dizer, não tenha fundamento para nos acusar em justiça. Possível isso? É possível. Ok? Então, o ministro, aquele que serve, ele não representa apenas a si mesmo, ele representa um grupo de pessoas, e ele representa o próprio Evangelho, e acima disso, acima do Evangelho, ele é um mensageiro, ele representa o próprio Altíssimo e ao Criador Onipotente. Amém? Então, a igreja é a voz no mundo. Quando a gente cantou aqui, que a tua voz será ouvida, é através da igreja. É através do teu timbre, homem e mulher aqui presente. Quando você falar a palavra dele, da parte dele, movido pelo Espírito dele, conforme a gente pregou na série, a palavra da profecia, né? Aleluia. Então, você representa o rei, você representa os seus pais, honra teu pai e tua mãe. Você representa as pessoas que você ama e convive, teu cônjuge. Onde você chega, você representa teu lar. Você representa teu lar. Você representa a tua carral. Aleluia. Ministério singular, com poderes, com habilidades, qualidades, dádivas preciosíssimas que o Pai está te dando dentro de uma comunhão congregacional. Você é representante. Mas você é mais, muito mais disso. Você é representante do Evangelho. Você é representante do Altíssimo. Amém? Então, qual é a ética? Como deve se comportar? Onde estão os nossos limites? O que é que a gente pode falar e não pode? Não é para merecer salvação, gente. Não existe isso. Nós somos salvos por graça. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Quem pode dizer amém? Amém? Amém. Palavra apostólica, fundamento da igreja, do Espírito amado do Pai, que habita em nós. Então, se algo está te escravizando, você vai vencer isso não é pela sua força, não. Não é você tentando, fazendo promessa, é você clamando àquele que tem o poder de livrar. Não é confiando em política pública, em medicação. Essas coisas têm o seu valor e o seu lugar, mas não tem poder nenhum de livrar aqueles que realmente precisam. Mas existe um que tem o poder de livrar e livra. Quantos a ele se achegam com fé? Tem que crer. Amém? Estão comigo? Amém? Então, amados, existem limites, isso se chama ética. Que não é propriamente imposto por lei a mim, porque eu posso me comportar, por exemplo, dentro do trânsito, com determinadas ações por causa da lei de trânsito. Mas antes das leis de trânsito, se eu tenho a ética do reino, ela vai me direcionar a um determinado comportamento até no trânsito. Amém? Vocês estão comigo? E assim por diante. Então, o caráter do servo, espelhado por Ial, em Yalcha, ele vai refletir o próprio reino e esse chamado que o Pai te chama. Agora, primeiramente, eu quero dizer a você o seguinte, que a ética no reino, ela é uma expressão de santidade. Abra também sua Bíblia lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 1. Eu vou começar a ler a partir desse versículo, sem pedir para vocês abrirem, tá certo? Para que a gente ganhe mais tempo. Então vocês vão acompanhar com atenção. Se alguém quiser abrir quando eu citar a referência, pode ficar à vontade também. 1 Pedro, capítulo 1, 1ª carta, capítulo 1, versículo 15. Sede santos, por quê? Segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Guardar essa palavra aí? Isso é ética. O que é ética? É a santidade no nosso proceder. Para merecer, para ser mais abençoado? Não. Porque a gente honra o nosso Pai. Nós somos, é a nossa missão, a nossa identidade. Agora, se a gente não vive nossa identidade, para que ter uma identidade se a gente não vive? Não a vive. Então, Pedro, ele não limita essa ética a um momento de culto. Porque o bispo está presente, vamos dar aquela linguagem, essa piada que a gente estava contando, vamos contar não. Não, não é um momento. Não é um momento de culto, não é um momento religioso, não é um momento de oração, não. É toda a vida. Por isso, a ética do ministro, do reino, ela afeta teus negócios, teu trabalho, teu dia a dia. Ela vai falar para você com sabedoria a hora de você se acordar, da hora de você ir dormir. O que você deve comer ou não. Veja como a ética do reino é muito mais ampla, profunda e preciosa. E preciosa. Aleluia. Então, lá em Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerdes, fazei-o em o nome, e lá tem a tradução do nome, né? A gente conhece a tradução em português, Jesus Cristo. Fazei o nome de Jesus Cristo, né? Mas esse é um pseudônimo. É um nome que foi criado pelos homens. O nome original dele em hebraico é Yahshua. E Mashiach significa ungido, né? O rei ungido, soberano. Então, fazei-o em o nome do soberano Yahshua HaMashiach, o Mashiach.
tudo o que fizerdes. Não existe uma área neutra na nossa vida. Não existe férias no reino. Vou tirar umas férias. Vou para um lugar que ninguém me conhece. Os fariseus, lá no Antigo Testamento, faziam isso. E coisas mais absurdas que não me convém falar aqui. Mas isso é a mente religiosa. E tem muito evangélico, tem muitas denominações com essa mentalidade evangelical, sem vida, achando que vida é barulho, que vida é gritaria, que avivamento é a gente gritar, pular, dar o salto ninja do retetel maior. Você tem um momento de intimidade, você orar em línguas, tem um poder, tem um lugar. Mas o poder do reino está em se viver a verdade legitimamente. A nossa vida ela é sustentada por uma intimidade que você precisa cultivar em comunhão com Ele. Amém? A tua vida visível, pública, ela precisa ser sustentada pela tua vida secreta, íntima, particular, de comunhão com Ele. Então, quando você não tem essa vida particular, você se torna religioso. E a maioria do evangelicalismo hoje é pregoeira, a maioria é pregoeira de aparências, de vida dúbia. As pessoas não têm buscado, não têm se esticado, não têm se empenhado em andar em santidade. E como fazer isso? Se é graça, é buscar nele, é relacionamento, é vida na vida. Vocês estão comigo? Amém? Então o evangelho que pregamos, ele se torna visível. Ele precisa ser visível. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mas ele é visível através da vida íntima que temos. Ela se torna visível, perceptível no nosso comportamento, no nosso agir. Aleluia. Segundo, a ética financeira e transparência do ministro. Em Lucas 16, versículo 10, diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Veja aí, associar algo que é administrável com fidelidade. Com fidelidade. Então, o ministro, eu queria que você pensasse agora um pouco lá na frente, você à frente de uma carral. Imagine aqui, cada um aqui, certo? Homem e mulher, liderando uma carral, que você vai abrir. Você vai abrir. Amém? Você tem poder para isso, por que não fazer o que pode ser feito? Existe uma força para multiplicar, por que não multiplicar o que pode ser multiplicado? Se tudo no reino fala de crescimento. Mas você precisa guardar esse princípio. Então, o princípio da fidelidade financeira também envolve a vida do ministro. O ministro ele não apenas precisa ser fiel diante do Altíssimo, mas ele precisa ter o cuidado que o apóstolo Paulo teve, que a gente leu há pouco, de que se torne algo transparente diante das pessoas. A gente tem vivido aqui um ambiente de muito mais intimidade, comunhão, proximidade, e às vezes o conselho fiscal e a tesouraria acha que determinados cuidados que eu tenho tido não são necessários. Não precisa disso. Todo mundo confia. Nós confiamos. Mas o ser humano precisa de ver essa transparência. Entendem? Então isso precisa existir. E Paulo diz: eu estou evitando para ser acusado. E mesmo com esses cuidados todos, ainda existem falsas acusações. Mas o pior é quando a acusação é verdadeira no ministro, porque aí ele cai diante dos olhos daquele que o mantém. Se torna réprobo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Isso aqui são as qualificações de um líder. Eu já falei muito que é líder dentro da igreja, né? É as suas qualificações. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Ah, mas não é o presbítero? Sim, o presbítero ele é um modelo para que a igreja viva isso. Amém? Ah, não, essa palavra é para presbítero, não é para mim. Não, é para mim, é para cada um de nós que estamos aqui. Então, falando aqui da vida financeira, diz aqui o texto, que ele não seja avarento, amante do dinheiro. O que é um avarento? Amante do dinheiro. Amante do dinheiro. Então imagine alguém que está dentro de uma casa espiritual, que os seus olhos são cifras. Alguém que está ali só atrás de dinheiro. Infelizmente, muitos estão mercadejando a palavra do Evangelho. Se não houver dinheiro, a pessoa desaparece. Né? Quantas dificuldades nós já passamos aqui, deixa eu dar esse testemunho, deve ser dado, porque não é glória para mim. E há muitas testemunhas, sabem disso, verificável, que verificaram mesmo os livros e tudo. Dificuldade que nós passamos financeiramente. Se fosse qualquer pessoa que estivesse atrás de posição, de status, de dinheiro, tinha desaparecido há muito tempo. Além disso, em muitas situações eu tenho colocado o meu dinheiro, inclusive recentemente, de maio para cá, aliás, de março para cá, a gente vem vivendo um momento muito difícil. E essa é a primeira vez que eu estou falando isso aqui.
Até houve uma certa queda de arrecadação nossa como canal também, justamente no momento de mais necessidade que temos passado. Mas, sobre tudo isso, nós temos nos entregado àquele que é o nosso provedor. Mas imagine a situação de muitos que vivem em função do dinheiro. Então existem muitas pessoas, o apóstolo Paulo vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Quem diz isso é a Escritura, gente. Grande fonte de lucro é a piedade. Mas com contentamento. Não é por causa do lucro, é por causa do prazer de se viver para a glória do Rei, em obediência, em sujeição, mesmo se ele mandar você ir para um lugar árido, deserto, um lugar que não produz. Aparentemente você não vê resultado do que está fazendo, mas ele mandou você para ali. Amém? Então se mostra a fidelidade no pouco. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pedro vai dizer isso também na sua carta. Avance lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 2. 1 Pedro 5, 2 diz assim: pastoreai o rebanho do Altíssimo Yahvé que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como o Altíssimo Yahvé quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Pastoreai o rebanho. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não é constrangendo as pessoas, nem se sentindo constrangido. É um espírito de voluntariedade, espontaneidade. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, o apóstolo Paulo trabalha aquela questão da transparência. Ele diz que ele administrava isso de forma visível para que ninguém pudesse levantar suspeitas no ministério de Paulo. Amém? E há uma prestação de contas. A prestação de contas, gente, existe dentro da igreja e deve existir dentro dessa visão do discipulado. É sempre o menor prestando contas ao maior. Todos prestarão contas ao Altíssimo e o que está em outro lugar vai prestar contas a todos também. Veja só, o trocadilho que eu vou dizer. A prestação de contas ela é unidirecional quando existem duas direções para se prestar contas. Ela vai funcionar só na direção de quem está acima. Mas quando não se tem mais duas direções, só se tem uma para prestar conta, ou seja, a pessoa que está lá em cima é o último, só tem uma direção para prestar conta, agora a prestação de conta dele vai ser também bidirecional. Entenderam? Quem é discípulo presta conta ao seu discipulador. E se alguém é o discipulador que está acima, não tem ninguém sobre ele, deveria ter, sempre tem alguém, né? Só tem o Altíssimo, então ele vai prestar conta ao Altíssimo, vai ser unidirecional? Não, vai também prestar conta a todos. Por isso a necessidade da transparência. Amém? Então, o problema que a Escritura nos apresenta não é possuir recursos, mas sim ser possuído pelos recursos. Fazer disso a motivação. Você deve servir por amor, livremente. Então, muito cuidado quando você estiver à frente da sua carral de não colocar no seu coração as coisas materiais. Pelo contrário, você está ali para servir ao rebanho. Agora, recursos são necessários. Hein? Recursos são necessários. A gente enxugou ao máximo para a gente caminhar leve, porque é um propósito do Pai, tem um tempo certo. Mas também, se chegar o momento, e assim eu creio que haverá de chegar, até a vinda dele, os recursos se multiplicarem, a palavra diz, não devemos colocar neles os nossos corações. Amém? Então, terceiro lugar, a ética no relacionamento. Vamos entrar na ética do relacionamento. Vá novamente para a carta de Paulo a Timóteo, agora a primeira carta, capítulo 5, que a gente não leu, e a gente vai ler o versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como ao pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, isso aqui é ética nos relacionamentos. Ministério. Você vai, quando vai repreender alguém, se for alguém idoso, precisa repreender como um pai. Como é que você repreende um pai? Não é na base do grito. Tem que ser com sabedoria, né? Tem que ser com amor. Porque como é que eu vou repreender alguém que está acima de mim? Como é que se repreende um rei? Exemplos bíblicos. Como foi que o profeta Natan repreendeu ao rei Davi? Foi com temor, com reverência, com respeito. E era um homem. Não é? Então, como é que a gente deve repreender alguém idoso? Um homem idoso? Deve ser como ao nosso próprio pai. E aos jovens? Como irmãos.
Amém? Aos jovens, como irmãos. Mas são mais novos que eu, como irmãos. Mas são adolescentes, como irmãos. Então, esse princípio aqui não é só comportamental. Entenda, esse é um princípio de visão, um princípio de coração. Você tem que buscar nele para que o seu coração chegue a esse ponto de você olhar para as pessoas, os jovens, como irmãos. Você que é homem, está liderando o ministério, olhar para uma jovem como verdadeira irmã. Estão entendendo o que eu estou falando? As mulheres, olhar para um jovem como verdadeiro irmão, até a sua idade. Mas tem mais idade do que você? Como um pai. Amém? Amém? Então, esse sentimento de fraternidade. O que é fraternidade? Irmandade, de verdadeira família. A igreja, ela é verdadeira família. Mais do que a família de sangue. Porque a família de sangue tem gente que não vai subir para a glória, não. Mas a família da verdadeira fé é eterna. É eterna. Então, nós temos que ter uma visão clara para que o nosso coração chegue nesse lugar. Por isso que a palavra que a gente leu também no começo dessa reunião diz que todas as coisas são puras para os puros. Quando você se santifica, você se consagra, você vai perdendo de vista algumas coisas. Tem um ditado popular que diz, quem disso cuida, disso usa. A pessoa que vive com a mentalidade impura, com traições, com mentiras, com enganos, com falcatrua, essa pessoa acha que todo mundo está agindo da mesma maneira. É o mundo dela, é o universo dela. Então, da mesma maneira, quando você se concentra nas coisas do reino, você perde de vista algumas coisas. Você até se torna vulnerável para alguém que seja um enganador. Eu dou aquele exemplo do engenheiro canadense, um cara alto, um branquelão, forte, veio aqui para Boa Viagem com uma câmera caríssima. E 2 pivetes de 10, 12 anos foram lá, começaram a soltar umas palavras em inglês e deram, quando ele se abestalhou, pegaram a câmera dele, deram no pé. Um homem, um engenheiro, muito conhecedor de muita coisa, mas não tinha o quê? Malícia. Ele não havia ainda aprendido, nem percebido, que havia uma mal intenção naqueles meninos. Então, quando você se envolve em um universo, você passa a viver aquilo ali. Então, você passa a projetar que as pessoas estão agindo para você com bondade, que as pessoas são justas, que quando você pergunta, não quer dizer que você não saiba de algo, mas que você está dando atenção à pessoa. Às vezes alguém vem falar comigo, mas depois sai como se estivesse dizendo, ele não sabe de nada. Hã? Por quê? Porque eu aprendi e me esforço para ser um bom ouvinte, para dar atenção à pessoa, questionar, entrar na vibe da pessoa. Isso é comunicação também. Mas poucas pessoas conseguem perceber isso. Mas é preferível você ficar vulnerável, porque você tem aquele que te guarda. Então, é quando eu digo também, nós temos costas largas. Amém? Então é preferível você ficar vulnerável pelo bem do que pelo mal. Então, quando você se relaciona com as pessoas dentro da carral e fora da carral, a repreender, a exortar, você faz numa visão de família. Entenderam isso, gente? Amém? Vocês estão comigo? Então veja como essas coisas são de fato, em verdade, espirituais. É por isso que os nossos relacionamentos precisam ser marcados por honra. Vou dizer algumas coisas aqui, certo? A gente precisa cultivar honra, sigilo. O que alguém compartilha com você, foi com você que compartilhou. O que alguém compartilha na tua carral, foi com a carral que compartilhou. Não foi com outros ministérios. O que alguém compartilha na sua célula, foi na sua célula que foi compartilhado. Ah, mas foi compartilhado lá, havia várias pessoas. Mas foi compartilhado ali. E principalmente quando se trata do 1 a 1 com o seu discipulador. No caso, o homem não discipula mulheres, a não ser que seja na companhia de outra mulher. Amém? Esse é um princípio do reino, de pureza, de respeito e prudência. Prudência. A prudência faz parte da sabedoria. Não é só porque há um ambiente de confiança, de aparente segurança. Nós precisamos andar em prudência. Amém? 1 Coríntios 10, versículo 12, fala-nos também que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 10, versículo 12. Vou repetir. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas o Altíssimo é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando a gente cai no erro, não foi porque primeiro nosso Pai nos tentou, não. Pelo contrário, Ele providenciou o livramento. E segundo, não foi porque a tentação foi maior do que nós. Foi porque nós escolhemos ceder à tentação. Porque para quem é nova criação, o pecado já não tem mais domínio sobre vós. Amém? Você pode dizer amém? Amém? Não tem domínio em relação à lei, à condenação e também ao poder de escravizar você de novo, fazer você alguém que tem uma coleirazinha daquele pecado. Então hoje, qualquer pecado que esteja na sua vida, se você realmente entregou a sua vida, nasceu da água do Espírito, se você se rende a Ele é porque você está escolhendo isso.
Porque até o livramento, quando a tentação vem, o Pai nos permite, já coloca o livramento junto para você não cair nessa cilada. Então, isso tudo faz com que a gente possa viver relacionamentos sadios, verdadeiros. Ninguém está acima da necessidade de vigilância e a integridade nossa não é a ausência de tentação. Você está no ministério, você lidera, vocês são líderes. Significa que você não pode ser tentado? Não. A tentação em si não é pecado. Agora, o pecado é quando eu concordo com a tentação. E eu sei que eu tenho do Pai o livramento. Amém? E quando a gente, repetindo, quando a gente mergulha nas coisas do bem, a gente vai perdendo de vistas as coisas do mal. A malícia, a maldade, a impureza, as coisas do mal, a gente vai perdendo de vista, sim. Agora, eu quero falar agora nessa parte final do nosso estudo de ética do ministro sobre a autoridade sem abuso. Faz parte da ética do reino. Abra sua Bíblia lá em Marcos, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 42. O que é que diz aí, gente, o versículo 42? Todo mundo já encontrou? Aleluia. Mas Ialcha, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então, isso é o quê? O comum no mundo. Governar aqui é aqueles que têm o poder de direcionar as coisas. Mas vamos ler até o 45, 43 agora. Vamos juntos? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Todo mundo junto, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Então, como é no reino? No reino é esse princípio aqui. Quer ser o maior, se torne o menor. Quer o lugar de honra, ser o primeiro, se torne o último, que serve a todos. Há um contraste. O mundo quer destaque, quer domínio, quer governo, quer poder, quer imposição, dominar e impor. No reino não é assim. É servir. Eu lembro que algumas coisas, né, que me aconteceram no passado, deixa eu mencionar aqui um exemplo. Uma pessoa chegou e disse: você é bispo, não pode mais fazer isso não. Não pode mais fazer aquilo, aquilo outro. Então é a figura do presente século cultural dentro da religião, das denominações, que tem esse pedestal para o homem, com a posição não de servir. Então o bispo é aquela pessoa, aquele figurão, porque ele é o representante dos poderosos. Representante de poderosos não pode fazer determinadas coisas, né? Não pode fazer um trabalho de um gari. Um representante de poderosos não pode ter determinadas práticas. Eu acho que já foi claro o suficiente, né? Mas a verdade é que o reino é justamente o contrário. O reino requer de nós simplicidade. Simplicidade. Humildade. Humildade de espírito, não humildade na aparência. Não é só pelo que está sendo feito, não, mas no que é. E o que você é vai espelhar o que você faz. Amém? O que você é, invariavelmente, vai refletir no que você faz. E não o contrário. Então, essa figura de um bispo, de seja lá o que for, né? Um vereador, um prefeito. Igual que o prefeito, não sei das quantas. É interessante, né? É um juiz. Se você for para os países do primeiro mundo, você vai ver que o juiz ele pega ônibus. Teve uma pessoa que chegou para... Eu não me imagino o bispo Marcos Servas pegando ônibus. Sempre peguei ônibus na minha vida. Então isso aí, o que é que isso tem a ver com humildade? Não, gente. Não, porque Dr. Martin Lloyd Jones era o médico da rainha da Inglaterra, na época que havia ética também dentro do reino britânico. Que parece que até isso aí, hoje em dia, o cão já inverteu lá. Mas Dr. Martin Lloyd Jones, ele era um ministro. E ele, como ministro, ele foi fazer uma visita em uma das congregações no interior da Inglaterra, no Reino Unido. E quando chegou lá, na Grã-Bretanha, né, ele foi recebido na estação de trem por um homem. E o homem insistia com ele carregar as malas dele. Ele dizia: não precisa não está pesado assim. O homem insistindo: não, mas eu levo, eu quero levar. Aí ele foi e perguntou: por que você está insistindo tanto? Ele disse: porque eu sou muito humilde. Esse é o conceito de humildade. Ele comenta no livro dele, falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito.
Então, a humildade não está propriamente no que você faz ou deixa de fazer, mas ela vai refletir aquilo que você é. Entretanto, existe esse padrão mental de que determinados cargos e funções dentro da igreja, entre aspas, dentro da igreja, não pode fazer determinadas coisas serviçais. Então, isso também é uma inversão dos valores. Sobre liderança. Como é que se lidera na igreja? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro 5, 2. O apóstolo Pedro vai dizer com todas as letras aí, vai desenhar, para quem não entendeu até agora, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Ele diz assim, olha, pastoreai o rebanho do Altíssimo que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como o Altíssimo quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Vocês que abriram já, leiam também agora comigo todos o versículo 3. Não como dominadores dos que foram confiados a vós, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Não como dominadores. E aqui o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, Espírito do nosso Pai, ele vai dizer que a gente deve pastorear o rebanho, não só da ganância, mas de boa vontade, espontaneamente, e devemos pastorear o rebanho não como dominadores dos que nos foram confiados. O que é dominar? Manipular, controlar, né? Controlador. As pessoas vão fazer só o que o líder quer que seja feito. Nem sempre. Então é claro que há uma liderança, é uma direção, há uma ordem, uma questão de organização. Existe uma ordem. Existe uma unidade. Entretanto, também há uma visão de flexibilidade. E o líder, a visão do líder, não é como alguém que domina, mas alguém que serve. Amém? Esse é um princípio. Então, existem abusos de liderança, a Escritura nos dá visão, e a igreja ela se resguarda quando ela está sendo manipulada. O próprio Espírito resguarda a sua igreja. A própria igreja tem uma percepção. Existem líderes que querem dominar e manipular através do medo. Eu lembro quando eu fui implantar um trabalho missionário, e o trabalho começou a se desenvolver, tomar corpo e tal, aí um líder de uma denominação na cidade grande disse, quem for para lá, o diabo vai levar. Eu declaro, né, o ungido, eu sou um ungido, eu declaro isso. Vai estar em pecado, o diabo vai cirandar na sua casa. Começou a dar medo nas pessoas. E as pessoas que têm uma credibilidade daquele líder por causa do Evangelho, porque receberam a palavra do Evangelho através daquele homem, agora por medo, veja, existe uma referência, aí agora por medo começam a ser dominadas. Então precisa haver sim uma flexibilidade em relação a isso. O líder maduro ele vai usar a autoridade sim para levantar pessoas, para fazer com que essas pessoas floresçam. Se alguém conseguir ser um bom discipulador, ele vai ter a alegria de ter um discípulo como ele é e superar ele dentro da visão das coisas boas que foram partilhadas. Quinto e último lugar, eu quero citar a ética na administração da palavra e na comunicação da palavra. Então isso é para a igreja. Como é que você prega a palavra? Como é que você discipula alguém? Como é que você ensina as pessoas? Isso é respondido da seguinte maneira. Da mesma maneira como você fala quando ninguém da Carral está vendo, quando você está num ambiente totalmente avesso ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículo 29. Quando a Bíblia está escrito assim, Efésios 4, 29. Quando você estiver pregando, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. É assim que está na edição de algumas pessoas, viu? Na minha não. Na minha está dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos ler? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então esse princípio é um princípio para a vida. Como é que o ministro, o presbítero, o diácono, a diaconisa ministra a palavra? Qual é a ética do reino? Não é só na hora que está ministrando, ensinando, é na vida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para a edificação de quem ouve. Então, a gente precisa ter muito mais cuidado no dia a dia mesmo. É no dia a dia mesmo, porque é fácil você programar uma mensagem como eu fiz agora. Talvez alguém ache que é a coisa mais difícil do mundo. Eu quero dizer a você que isso é facílimo. Mas o difícil é no seu dia a dia você programar suas palavras para que elas sejam agradáveis ao Pai. Em todo o tempo. Como está escrito também lá em Eclesiastes. Em todo tempo sejam brancas, sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo.
Não, mas eu estou aqui numa festa secular. Então eu vou tirar minhas vestes brancas. E vou agora falar coisas inconvenientes, antiéticas ao reino. É assim? Não. É todo o tempo. Em Colossenses 4, versículo 6, diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Aleluia. Temperada. Está escrito assim. Então veja, amados, que vida com Ial, no seu espírito, em Yalcha, requer um aprendizado, um crescimento, uma dedicação, um empenho. Há algo da nossa parte que o impossível já foi feito para que o possível fosse feito por nós. A gente leu também no comecinho agora, Tito capítulo 2, e diz que a graça se manifestou salvadora, educando-nos, para que renegadas a impiedade, as paixões mundanas, renegadas ao empenho, renegadas às paixões mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente. Piedosamente é a vida da fé. É você encarar os desafios pela fé. Sobriamente, justamente, a justiça do reino, a justiça do reino, e piedosamente, pela fé. Aleluia. Então, o ministro ele evita fofoca, difamação, manipulação, conversa aqui, conversa ali para manipular, exageros. A palavra diz que a gente não deve ficar perplexo, nem irado, nem chocado. Tem um choquei? A Escritura fala sobre isso. Longe de vós toda ira e indignação. Não, mas o que aconteceu agora em Brasília é demais. Eu estou indignado. Longe de vós toda indignação. Haja em vós um fruto do Espírito. Mansidão. O que é mansidão? Quando a gente fala em mansidão, a gente pensa logo um cachorro manso, né? Não tem nada a ver com isso, não. Está na fila do banco, passaram na minha frente, só porque eu sou crente, eu vou deixar? Não, fui lá e puxei, só botei o queixão mesmo. Que eu não devo. Mas a mansidão que é? Você entregar a injustiça àquele que julga retamente. Não é você deixar a injustiça passar na sua frente de todo jeito, não. Não é o espírito de Satanás que passa na frente, não. Tem até uma musiquinha passando na frente até de Yalcha, né? Não tem uma musiquinha aí? Maria passa na frente, esse é o espírito de um demônio. Passa na frente até de Yalcha. Tem uma musicazinha? Maria passa na frente? Você não conhece, não? Pois não. É um espírito, porque a honra e a glória pertencem ao Rei da Glória e ao Filho. Pode ver, você não encontra na Escritura. Tribute a honra e a glória, interceda por fulana, beltrana, não. A Escritura vai dizer, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, dizem taxativamente, qualquer Bíblia, pode pegar qualquer edição da Bíblia. Há um só mediador entre o Altíssimo e os homens, que é Yalcha, que é o Machia. Há um só. O apóstolo Paulo diz isso. O apóstolo Pedro vai dizer, nenhum outro nome foi dado em cima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Ao Filho foi dado o nome que está acima de todo nome que se pode referir. Está escrito isso taxativamente, enfaticamente nas Escrituras. E a ninguém foi dado esse lugar, essa posição. Mas tem pessoas que têm esse espírito de tranca-rua, esse espírito de passar na frente. Aí você, que é homem, que tem carne e sangue, não tem carne e sangue? Se você não cuidar, você vai agir fora da mansidão. Mas faz parte da ética do reino, a mansidão. A mansidão. E a mansidão é uma atitude consciente que a justiça é certa. Ela não faz. Então eu posso lançar para longe toda a indignação. Está acontecendo injustiça, os homens estão pintando miséria. Então, deixa quieto. Eu me entrego àquele que a tudo julga e diante de quem todos os homens comparecerão desnudos, diante dele, em pé. Homens e mulheres de todas as épocas comparecerão e serão julgados. O julgamento começa pela igreja à parte. A igreja está debaixo do sangue do Cordeiro da aliança perfeita e eterna. A igreja vai ser julgada não para condenação, vai ser julgada para receber galardões ou deixar de recebê-los. Mas o mundo será julgado inclusive pela igreja. A igreja julgará até os próprios anjos. Segundo as Escrituras, isso não é doutrina denominacional, isso é palavra dos apóstolos. Aleluia. Amém? Então a igreja, ela precisa cuidar do coração. Longe de vós, toda ira e indignação. Não se lança. Nós, segundo a sua promessa, esperamos, com alegria, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Habita justiça. Existem irmãos nossos lá no Paquistão. Quem aceita o evangelho no Paquistão só tem direito a trabalhar em duas coisas. Por lei, é obrigado a trabalhar. Ou fabricando tijolo o dia todo. No pesado, é um trabalho pesadíssimo. Quer saber qual é o segundo emprego? O segundo emprego é em fossa. E tem irmãos que passam o dia dentro da fossa, não é água de enxurrada, é na fossa. É trabalho em fossa. Não tem equipamento adequado para sobreviver e para levar o evangelho. E chega à noite na igreja, trabalho de 6 da manhã às 7 da noite. 6 da manhã às 7 da noite, dentro de fezes.
que chega de noite e diz na comunidade, na congregação da Carral: estou feliz porque a inflação está melhor, está pior. Estou feliz porque há mais justiça no país. Sabe o que eles dizem? Estou feliz porque Yahshua me alcançou, porque Ele me salvou. Eu habito e em breve estarei pisando nas moradas celestiais. Muitas vezes, amado, nossa esperança está tão nas coisas desse século que a gente está andando fora da ética do reino, na indignação, a gente está andando cabisbaixo e a gente não tem reconhecido aquele que nos salvou. E a gente faz uma agenda que aquele a quem deveríamos estar servindo precisa nos servir. E Ele serve realmente, porque Ele é grande, como Ele é grande. Mas nós estamos fora do lugar, fazendo o que não precisa ser feito, deixando de viver o que precisa ser vivido. Lembram de Marta e Maria? Muitas vezes estamos vivendo assim. E a gente corre para não estar vivendo a adoração nem na presença dele. E a gente não se estica, não se alonga para aprender. A gente tem uma mentalidade hoje em dia muito difícil, gente, porque os TDAHs da vida se multiplicam. Tudo hoje em dia contribui para você ser incapaz de concentrar-se em algo, de meditar com profundidade. Tudo. A alimentação, a base só de carboidrato, é só açúcares. Metais pesados, a iluminação, as telas, tudo contribui. A exploração, que tira o seu sangue dos impostos, você tem que trabalhar feito tapioca dobrado, né? Você tem que ser moído feito cana de caldo de cana. Aí você já não consegue mais se concentrar. Chega um momento da gente se deleitar na palavra, mas a gente não tem espaço para isso. E olha que vocês já estão bem esticados aqui, viu? Aleluia. Mas ainda assim, muitas vezes eu me sinto correndo e obrigado em correr, porque eu sei a dificuldade e a luta que vocês estão mantendo para poder se esticarem na palavra e se maravilhar nela. Então, isso tudo que eu falei, que é a gente deve cuidar, primeiramente, por aquilo que a gente é diante do nosso Pai, que está vivendo diante do nosso Pai, para a glória dele, mas também em relação aos que estão ao nosso redor. Amém? 1 Timóteo 3,7, pelo contrário, é necessário que o ministro tenha testemunho bom dos que são de fora. Tenha testemunho bom dos que são de fora. Não é toda a população, nem é todas as pessoas de fora. Mas serão todas as pessoas que, mesmo estando fora, forem honestas. Mesmo estando fora do ministério da Carral, do reino, forem honestas. Elas vão ter que dar bom testemunho, se elas forem honestas, acerca de sua vida. Então a palavra está dizendo aqui no 1 Timóteo 3,7, pelo contrário, é necessário que ele, o ministro, o presbítero, o diácono, a diaconisa, tenha bom testemunho dos de fora. Paulo não está falando apenas da opinião da eclesia, da igreja, do corpo, do qual Yahshua é a cabeça. Ele se preocupa, ele fala de uma reputação pública para o avanço do evangelho. O que as pessoas que não são igreja diriam acerca de você hoje? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Romanos 12,17, praticai o que é correto perante os homens. O princípio público de testemunho diz exatamente a quantas anda a nossa ética no reino. Muitas pessoas ouvirão primeiro a sua vida e depois o que você tem a dizer. Amém? Filipenses 1:27, vamos ficar em pé que a gente já vai orar. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Filipenses 1:27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. A ética ministerial não é um conjuntozinho de regras. Eu faço ou não posso fazer? Não é um conjuntozinho de regras para eu aprender e decorar, mas são os princípios eternos do próprio Rei em nós. É a manifestação prática, a manifestação visível, a manifestação humanamente perceptível do caráter do Mashiach sendo gerado em você. Isso me faz lembrar a penúltima série que tivemos até o Mashiach ser formado. Até o Mashiach ser formado. Amém? Então, amados, fica aí o exercício da semana. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui internamente, mas nós vamos orar. Antes disso, eu quero me despedir daqueles que me acompanharam até aqui. Bênçãos multiplicadas em sua vida. Que essa tecnologia seja realmente útil para você, esse instrumento eletrônico, mas que você não se limite a ele. Vem estar conosco. Nos dê a alegria e a honra de participar aqui. E também dê a você o privilégio de ser abençoado nessa comunhão aqui. Venha participar conosco. Um abraço forte. Fica na paz. Aleluia. Amém.